Deus, você pode aplaudir Jesus por isso? Amém. O Senhor, Ele está falando aqui desde o início do culto. O Senhor já falou com você? Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de ver algumas pessoas aqui que eu conheço. Umas pastoras, a pastora Maria Fernanda, a pastora Marinês, a pastora Grazi. Cadê a pastora Grazi? Cadê ela? Levanta a mão, tá aqui. Glória a Deus. Tem mais pastoras aqui nessa noite? Minha pastora linda aqui. Amo você, meu amor. Tem mais pastoras aqui? Tem? Cadê? Pastora Vanessa, me perdoa. Por isso que eu falei pra vocês levantar a mão, gente, que o TDAH é forte. A pastora Nádia. Depois você me conta essa história, que eu não sabia, viu? Olha só. É a pastora Silvana, nossa pastora do Kids também. Eu estou muito feliz, porque eu acredito que quando o Senhor faz um evento e Ele convida líderes espirituais da mesma cidade, é porque Ele quer mover algo naquela cidade. Esteja atenta, as líderes espirituais estão aqui. Líder de ministério, líder de teens, líder de crianças. Vocês que estão à frente de alguma liderança no ministério de vocês. O Senhor tem uma palavra para vocês. Porque eu creio que o Senhor está fazendo um mover muito grande nas mulheres de Santa Isabel. O Senhor está unindo igrejas, o Senhor está unindo propósitos, o Senhor está unindo mulheres. O Senhor está fazendo algo lindo entre as mulheres de Santa Isabel. E eu amo esses encontros de mulheres, porque Jesus amava as mulheres. Então, quando a gente se ajunta, eu imagino Jesus aqui no meio. Ele está aqui. Eu imagino Jesus aqui e a gente, um monte de Maria no pé dele, chorando, lavando os pés dele com cabelo. É isso que eu imagino, é isso que eu vejo. Porque ele amava. Nós somos essas Marias, amém? Quem é Maria aqui? Quem é a do choro aqui? Glória a Deus. As do choro aqui, misericórdia, gente. Quando você vai olhar, tá toda Eu falei assim, a tática lá da frente. As mulheres fazem a inscrição, já bate a foto. Porque no final do culto é só a graça. O rímel já desceu, já tá com aquela cara assim, aí já não fica bom a foto, né? Falei, já aproveita, já faz a foto antes. Amém? Glória a Deus. Você pode olhar para sua amiga do lado e dizer para ela, que bom que você veio? É um momento de fazer amizade, irmãs. Vamos fazer amizade, amém? Sabe o que eu acredito? Que Deus, Ele faz de propósito, de nos colocar às vezes nas mesas diferentes. Às vezes a gente fica esperando as amigas, né? Ai, minha amiga não chegou ainda. Aí Deus faz assim, não, eu vou colocar você lá com a outra, para você se conectar, para você orar por uma mulher diferente. Amém? Glória a Deus. Vocês receberam uma cartinha aí? Amém? Todas leram essa cartinha? Leram? Essa foi uma carta escrita de Deus para vocês. Enquanto eu orava, o Senhor ia falando todas essas palavras. E eu fui escrevendo elas. O Senhor disse, é isso que eu quero que as minhas filhas saibam hoje. Que elas saibam que eu sou esse pai. Que eu sou o jardineiro que não desistiu delas. Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, no capítulo 13. No verso 6. Amém? Se você estiver sem Bíblia, você pode estar acompanhando também aqui pelo telão. A minha versão aqui é NVI. Se você puder também emprestar a Bíblia para a tua amiga do lado, ler junto, tá bom? Vamos fazer esse lugar de comunhão nessa noite. Todas acharam? Quem achou, diga misericórdia. Não, quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vocês acharam, né? Amém. Você pode fechar seus olhos um pouquinho? Pai querido, Pai amado Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai, de, Senhor Jesus, falar, comunicar a sua palavra. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor depositou, Senhor Jesus, em mim. Eu sou apenas um vaso, eu sou apenas um barro, uma serva nas tuas mãos, Pai. Um canal, Senhor, cujo poder é seu, Senhor. O poder é totalmente seu, Pai. Senhor, que o Senhor venha ministrar os corações das suas filhas agora, Pai.
Senhor Jesus, que a terra do coração dela se encontre uma terra fértil agora. Essa semente, quando cair, ela venha dar fruto, Pai, e fruto que permaneça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Aleluia. Uma pergunta. Todas aqui participaram do cafezinho na entrada? Vocês comeram uma coisinha? Comeram, né? Agora a gente vai servir só no final, tá bom? Pra gente não tirar a distração da palavra, dos momentos do culto. Então, só para informar que no comecinho a gente serviu, mas se vocês precisarem de água, tá ali ainda, né, Cá? O cafezinho tá ali ainda, né? O cafezinho, o suco. Se vocês precisarem, para vocês não ficarem se movimentando, levanta a mão, uma das meninas das obreiras, elas levam até vocês, tá bom? Se você sentir água, quiser tomar um cafezinho, quiser tomar um suco, tá? Vamos lá? Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem. Senhor, deixa-a por mais 1 ano. E eu cavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Essa parábola que Jesus conta, ela já começa com algo a gente se pensar. Era uma figueira no meio de uma vinha. Então a gente entende que ela estava deslocada. E muitas vezes o Senhor vai nos levar para esse ambiente, um lugar improvável, um lugar onde todas as pessoas talvez estejam frutificando. E talvez você esteja ali e você olha para a tua vida e você fala: meu Deus, aonde estão os meus frutos? Era um ambiente improvável. Quem aqui já se sentiu deslocado alguma vez? No trabalho? Sabe quando você está num lugar que você fala: nossa, eu não me encontrei aqui? Que não seja no ministério, em nome de Jesus. Mas, né, se encontre no ministério que você está. Mas às vezes acontece, a gente se sente às vezes deslocada, a gente sente que às vezes as amigas estão um passo à frente, a gente está um passo atrás, não é? Às vezes a gente percebe assim: nossa, parece que está acontecendo tudo na vida dos outros, menos na minha. E essa figueira, ela representa a nossa vida. O desfecho dessa palavra, você vê que não tem ali um desfecho. Ela finaliza dizendo, ele diz: eu vou regar, eu vou adubar, se ela der fruto. Mas não diz se ela deu ou não. Isso aponta para a nossa vida. Isso aponta para aquilo que o Senhor está fazendo em nós. E lidar com a esterilidade não é algo fácil. Eu queria que a mídia colocasse para mim a foto da figueira, por favor. Aí vocês dessem as luzes para elas verem. Porque a gente fala, só que quando a gente visualiza, a nossa mente interpreta melhor. Olha só. Essa é a figueira, aqui as vinhas. E você vê que essa figueira, ela tinha o quê? Folha. Mas ela não tinha fruto. Aí você vê que ela está ali sozinha, solitária. Mas o jardineiro podia ter falado assim: arranque ela. Para que ficar com uma figueira aqui no meio no meio das parreiras de uva? Mas o que ele fez? Ele falou: não, deixa que eu vou cuidar dela mais um pouco. Esse jardineiro é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. Quantas vezes nós encontramos assim, inférteis, feridas, machucadas, e Jesus, ele vem e nos dá o quê? Mais uma chance de nos adubar, de cuidar da terra do nosso coração. E eu quero dizer para as irmãs que essa palavra me veio. Essa palavra é uma palavra antiga, não uma palavra de agora. É algo que o Senhor tratou no meu coração há um tempo. E lidar com a esterilidade é algo muito difícil. Porque a gente pensa que fruto é vir para a igreja todo domingo. Fruto é estar aqui servindo, fazendo. Fruto é estar, de repente, ministrando numa igreja, na outra. Isso não é fruto. Isso é a tua vida de adoração. O fruto que nós damos é para Deus. É para o Senhor o nosso fruto. E sabe, a pior coisa que tem na nossa vida é se deparar em um ambiente hostil, olhar para as nossas raízes e vê-las doentes, olhar para a nossa vida e não ver fruto. Quando nós estamos à frente de uma obra, como as líderes que estão aqui, nós vamos ser muitas vezes impelidas a ser apagadoras de incêndio. As pessoas chegam e jogam uma bomba na gente, né? Resolve isso, resolve aquilo.
E às vezes você vai estar ali pegando um monte de coisa. E vai chegar um momento que você não vai conseguir cuidar mais de você. E você percebe que você está fazendo. Mas e a terra do teu coração? E você? E o teu fruto? E como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? Como é que estão seus filhos? E nesse dia que essa palavra me encontrou, eu dobrei os meus joelhos e estava orando. E eu chorei muito porque o Espírito Santo falou para mim: filha, eu rodei você e eu não encontrei fruto em você. E eu chorei muito, porque para mim eu tinha muito fruto. Deus falou: não tem. Você vai dar um passo para dentro. E dar um passo para dentro, nesse mundo que nós vivemos agora, onde está todo mundo, avance, flua, faça, aconteça. Dar um passo para trás parece retrocesso. Mas para Deus, se for um passo para dentro e Ele está mandando, é um avanço. E Deus disse para mim: você vai dar um passo para dentro, porque eu preciso cuidar de você. O Senhor começou a me recordar algumas situações que nós passamos na nossa vida, abalos, torrentes, enchentes, vendavais, em que nós não tivemos estrutura. Quando saiu o diagnóstico da minha filha Lara, foi um exemplo disso. Saiu o diagnóstico da minha filha, para quem não sabe, a minha filha é autista no nível 2 de suporte. Quando saiu o diagnóstico dela, eu me lembro de dizer: Deus, eu não vou fazer mais nada na tua obra, eu não vou pregar, eu vou cuidar da minha filha. E eu falei: Deus, eu nunca quero ser uma vitimista, eu não quero. E daí, diante daquela oração, Deus falou assim para mim: quando você disse que você ia largar tudo para cuidar dela, você estava se vitimizando. Porque você sabia que não era a minha vontade para você. E você quis fazer isso no seu coração. Porque você estava ofendida com o diagnóstico dela. Porque você não tinha estrutura. Veio a tempestade e você não tinha estrutura. Quem sabe tem mulheres aqui passando por momentos difíceis e você não sabe porque você não está suportando esse vendaval que está vindo na tua vida. E o Senhor fala: começa a olhar para a raiz, começa a olhar para dentro. Porque a gente se atenta ao que está fora, não é? Está tudo muito bonito, tudo fluindo. Mas e dentro? O nome desse chá é Chá das Mulheres Enraizadas, porque Deus deseja nos enraizar nele. Só que estar enraizada não é uma coisa fácil. Não é. A raiz cresce para onde? Para baixo. Ninguém vê. Ninguém vê o que está acontecendo na sua vida. Às vezes as pessoas querem evidência. As pessoas falam: nossa, mas você não está sendo usada, você não está fazendo nada na obra. Mas tem muitas mulheres aqui que trabalham nessa igreja nos bastidores. E a raiz dela está crescendo para baixo. Quando você busca a Deus no secreto, a sua raiz cresce para baixo. Ninguém está vendo, mas você está buscando. E as nossas raízes, gente, pode acender a luz, por favor? Eu preciso ver vocês. E as nossas raízes, agora ficou bom, glória a Deus. E as nossas raízes, elas vão definir o nosso fruto. O fruto revela o estado da raiz. E eu pergunto para você nessa noite: como está a sua raiz? Nesse dia que o Espírito Santo me confrontou, porque ele é tão amoroso, ele é tão bom, que ele não vem e te acusa, ele vem e te mostra. Quando a gente faz aquela oração que Davi fez: sonda-me o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, ele começa a mostrar. E ele começou a revelar algumas coisas na minha vida. E eu precisava dar um passo para dentro, porque o ativismo religioso estava me levando para longe dele. E eu precisei voltar para dentro, para perto. Isso não significa que eu não tinha uma vida de oração, isso não significa que eu não jejuava, fazia tudo isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O ministério, ele é a extensão da sua casa. Se a sua casa está bem, o ministério está bem. Se a tua casa está curada, teu ministério está curado. Não é ao contrário. Só que a gente aprende errado. E daí, às vezes, tem muitas mulheres aqui, eu sei que estão com um ativismo religioso muito grande. Você não para. Teve tantos cultos de mulheres esse mês. Deixa eu te falar uma coisa. Você não é obrigada em todos. Para com isso. Para de querer agradar as pessoas. Faz aquilo que dá para você fazer. Ora a Deus e fala: Senhor, posso ir nesse culto? Eu fui convidada para muitos cultos e teve alguns cultos que eu não fui. Porque eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, eu tenho minha filha, eu tenho o meu ministério, eu tenho minhas prioridades. E às vezes a gente começa a pegar tudo, abraçar tudo e fica lá. E
daí o que acontece? A gente se sobrecarrega, fica cansada, fica estressada, nada flui, porque com Deus as coisas fluem, mas sem Deus elas funcionam. Esse evento está acontecendo porque fluiu, porque foi da vontade de Deus. Porque se fosse eu, Jaqueline, fazendo, ele ia funcionar. Porque nós somos bons em fazer funcionar. É do homem fazer funcionar, mas é de Deus fazer fluir. E quem aqui foi chamada para fluir? Levanta a tua mão. E dentro disso, dessa palavra que nós estamos falando, dessa figueira, você repara que ele diz assim: essa figueira está ocupando a terra inutilmente. E quantas vezes você se sentiu inútil? Quantas vezes, às vezes, por não estar trabalhando na obra, por não estar fazendo, por não estar nas evidências, por não estar com o microfone na mão, você se sentiu inútil. E não é sobre isso daqui. Sabe, Deus, Ele está chamando você para crescer para baixo. E o Senhor hoje, Ele quer sondar as nossas raízes. Porque naquele dia em que o Espírito Santo me confrontou na sala da minha casa, Ele disse para mim: você precisa estar enraizada na rocha inabalável. Aleluia. Quantas aqui estão entendendo aquela parábola que Jesus conta? Que veio a torrente, veio a tempestade, e a casa que estava sob a areia, ela desabou. Mas a casa que está sobre a rocha, ela permanece. E quantas vezes nós pensamos que estamos na rocha? E a tempestade, ela vem para revelar o quê? A estrutura. A tempestade, o vento, ele vem para quê? Para revelar a estrutura. E quando vem, a gente se constrange porque a gente se abala. A gente não consegue ser como o salmista diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem. O Senhor quer que você permaneça apesar da tempestade, apesar da dor, apesar do diagnóstico, apesar do passado, apesar das portas fechadas, apesar da ingratidão, apesar dos tempos difíceis. Mas Ele diz para nós nessa noite: é impossível uma árvore ficar de pé sem raiz. Se vem a tempestade, se vem o vento, se essa árvore não tem raiz, ela cai. E quando ela cai, ó quão grande é a sua queda. E quantas vezes nós pensamos estar tão firmes, minhas irmãs? Quantas vezes nós pensamos que estamos agradando ao Senhor? Eu queria que você fosse comigo também em Mateus 21:18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. E essa parábola, muitas pessoas dizem assim: mas por que Jesus amaldiçoou a figueira? E Jesus não amaldiçoou só porque ela não tinha frutos, mas porque ela aparentava ter frutos. Jesus sempre criticou os fariseus porque eles eram o que? Hipócritas. Eles tinham uma vida de aparência. Coisa horrorosa é a mulher que aparenta ser algo e não tem nada. Aparenta ser uma mulher de Deus, sabor mulher de Deus, mas quando vai ver, dentro da casa está tudo fora do lugar. Dentro de casa o marido não a louva, como diz Provérbios 31. E quando o Espírito Santo nos chama para esse lugar e nos mostra como está dentro da nossa casa, se a nossa casa não estiver em ordem, vai ser um lugar de dor. Vai ser um lugar de olhar para dentro e dizer assim: peraí, como que eu estou ativa nisso? Como que eu estou ativa naquilo? Só que dentro da minha casa, dentro, porque é de dentro para fora. Como que de dentro da minha casa as coisas não estão bem assim? Então eu sou uma fraude, eu sou uma cópia, eu não sou verdadeira. E desde aquele dia as minhas orações passaram a ser assim: Deus, eu quero ser uma mulher de verdade. Eu quero que as pessoas, quando vierem até mim, elas sintam o gosto, o cheiro de Jesus. Eu não quero ser uma cópia. Eu não quero ser uma mulher que aparenta ter uma vida espiritual. Usa uma capa de espiritualidade, mas na verdade não tem fruto, não tem nada. É como essa figueira que só tem folhas. E você sabe,
que as folhas, elas não são ruins? A Bíblia fala que as folhas, elas são para remédios. As folhas, quem aqui já repousou debaixo de uma árvore para tomar uma sombra? Para descansar? O que as folhas fazem? Sombra. As folhas, elas são o quê? Para os outros. É por isso que tem muita gente que está com o ministério... Porque tem um monte de folha, está todo mundo debaixo da sombra, todo mundo sendo cuidado. Mas ela não tem fruto para Deus. Porque o nosso fruto, ele é para Deus. O nosso fruto não é para as pessoas. As folhas sim. O fruto é para Ele. E é por isso que é tão difícil gerar fruto. É por isso que o inimigo ele tem tentado fazer mulheres se acostumar com um ambiente de esterilidade, se acostumar a não ter fruto, se acostumar com uma vida de aparência, se acostumar a dar conta de tudo lá fora, mas de dentro não, a terceirizar tudo. Eu vou contar um testemunho, vou contar. Pouco tempo atrás, a minha mãe me ajudava em casa. Minha mãe está aqui? Cadê ela? Levanta a mão dela. Quem não conhece minha mãe? Minha mãe Zenilda, linda, maravilhosa, a mais linda dessa casa nessa noite é ela. A minha mãe é a minha rainha. E a minha mãe trabalhava na minha casa, me ajudava. E eu naquela loucura. Demanda ministerial, trabalhando, vendendo as coisas na Shopee, e aquela correria, e empresária, né? E aquela vida assim. E Deus falou para mim, tá tudo errado. Você vai dar um passo para dentro. Você vai dispensar sua mãe. Eu falei, Deus, que? Calma aí, isso é coisa da minha cabeça. Deixa eu orar de novo, Amanda, deixa eu orar de novo. Eu estou ouvindo coisas. Não vou dispensar minha mãe. Como eu vou dispensar minha mãe? Minha mãe é a pessoa que mais me ajuda em casa. Como? Quem que vai cuidar da minha casa? Quem que vai cuidar dos meus filhos? Eu estou abrindo meu coração para você. E daí o Senhor falou, você vai voltar para dentro. Eu dispensei a minha mãe, ela sem entender nada. Falou, você vai dar conta? Eu falei, mãe, eu preciso obedecer a Deus. Uma coisa que eu não faço é desobedecer a Ele. E se Ele está me pedindo para mandar a senhora embora é porque Ele tem um propósito. Minha mãe saiu da minha casa. Volto eu, lavar banheiro. Volto eu, cuidar dos meus filhos, olhar nos olhos deles. Volto eu, lavar quintal. Volto eu, dobrar roupa. Volto eu, estender roupa. Volto eu pro fogão cozinhar. Volto eu, lavar a louça. Volto eu, erguer o tapete, erguer o sofá e fazer faxina. Volto eu. Enquanto eu estava ali fazendo aquela rotina, o Espírito Santo falou para mim, isso também é adoração. Filha, aprenda a ordem. Primeiro dentro, depois fora. O dia que você for aprovada dentro, eu vou te aprovar fora. O que adianta você ter aplausos lá fora, mas dentro da tua casa, tudo fora do lugar. Terceirizou tudo. E os seus filhos estão sentindo falta de você. O teu marido sente falta da tua comida. E eu não estou falando para você largar teu emprego, não é isso. Estou falando para você ter prioridades. Não assuma coisas demais que você não dá conta de fazer. Começa a dizer não, começa a delegar, começa a dizer não, primeiro é minha casa, primeiro é os meus filhos, se der eu vou, se não der eu não vou. Eu não preciso estar em todas as conferências, eu não preciso estar em todos os cultos, eu preciso obedecer o meu pai, eu preciso estar dentro da minha casa e ser uma mãe, e ser uma esposa, e ser uma mulher obediente a Deus. Do que vale? Que recompensa é ser aplaudida fora e não ser aplaudida dentro? E um dia, faz pouco tempo isso, eu fui dormir e daí meu marido falou assim pra mim, esse mês agora de abril vai fazer 10 anos que nós estamos casados. E eu nem esperava, ele virou pra mim e falou assim, você é uma mulher sábia. Eu chorei, porque eu falei, Deus, é esse elogio que eu quero. Eu quero ouvir o meu filho falando, mãe, como ele fala para mim agora, que comida maravilhosa que você fez. Mãe, que delícia ter você aqui em casa. É ouvir do meu marido isso, não é dos de fora, é dos de dentro.
Só que a gente fica, a gente quer aplausos de fora, a gente quer like, a gente quer reconhecimento, a gente quer ser visto, mas Deus está chamando mulheres que serão aplaudidas dentro primeiro. E talvez essa palavra te assuste hoje. Talvez o Senhor está te levando de volta para o fogão, para a panela, para lavar um pouquinho de louça. Ninguém quer, né? Esses dias atrás, eu recebi um convite para ir num culto. E eu fui orar primeiro ao Senhor. Quando eu orava, eu falei assim: Deus, o Senhor está me enviando porque agora eu estou no lugar certo. Porque agora eu estou primeiro dentro. O Senhor está me enviando porque eu estou alinhada na minha casa. Porque quando isso não estava certo, Deus não mandava. Você pode até pregar bem, ter uma eloquência. Você pode, de verdade, ser uma grande influência na internet. Mas se dentro da tua casa você não é uma referência para os seus filhos, você não é uma referência na sua família, está na hora de você começar a rever. E o Senhor falou comigo, diante dessa mensagem. Agora eu quero convidar você a ir comigo a João 15, 2. Vai dizer assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A poda, ela é muito dolorosa. Quando o Senhor pediu para mim mandar minha mãe embora, Ele estava me podando. Doeu. Mas eu entendi que era para mim frutificar. Coisa horrível é você olhar uma árvore e ela dá fruto podre. Ou o fruto dela for azedo, for estragado. Essa figueira, ela estava deslocada, mas havia algum problema nas suas raízes. E talvez hoje você esteja aqui dizendo: pastora, mas eu sou excelente na minha casa, eu sou a melhor mãe, eu sou a melhor tudo, por que eu não frutifico? Agora a gente vai falar sobre algo muito importante. Não resista à poda. Deus, Ele tem a tesoura da poda para cada uma de nós. Deus utilizou uma tesoura de me podar de uma forma, mas para cada uma de vocês Ele vai usar de uma forma. A intenção é que você frutifique, porque Ele poda para que dê mais fruto. Quem sabe você não tem resistido à poda. Às vezes o Senhor está te puxando para trás, você está querendo avançar. O Senhor está te puxando para dentro, você quer fluir. E o Senhor está falando: essa não é a tua hora, essa não é a tua estação, calma. O Senhor derrama unção de acordo com a estrutura. Muitas aqui estão pedindo unção. Senhor, derrama uma unção, derrama, começa a me usar. Senhor, eu quero ver um romper. Mas o Senhor te pergunta: como está a tua estrutura? Se eu derramar o peso da unção, você não suporta. Porque você não tem estrutura, você não tem raiz. E é por isso que a árvore cresce primeiro para baixo. Ninguém está vendo. Mas Deus está construindo em você um sistema de raízes, aonde você será uma mulher enraizada, uma mulher firmada, uma mulher que não vai cair, uma mulher que não vai cessar, mas uma mulher que vai levantar outras mulheres. E diante desse cenário dessa figueira, nós entendemos também que as nossas raízes, elas precisam ser expostas. A Bíblia diz que não há nada oculto que não seja revelado. Por que Deus, Ele expõe algumas áreas da nossa vida, como Ele me expôs? O dia que o Espírito Santo me expôs, naquele dia, eu chorei tanto. E Ele expôs, Ele trouxe a luz para mim ver. Ele falou: olha como está a tua vida. Olha como está a tua casa. Olha como estão as suas gavetas. Olha como está seu guarda-roupa. Olha como está seus filhos. Você acha que está certo? O Espírito Santo, Ele faz isso. Ele expõe as nossas raízes para nos mostrar o caminho da cura. E talvez você também não tenha frutificado, porque existe falta de perdão no seu coração. E a falta de perdão é algo que ela vai nos matando aos poucos. A falta de perdão, ela vai ruindo, ela vai minando você. Você parece que está tudo bem,
mas lá dentro tem alguma coisinha. Tem uma coisinha lá que não está bem resolvida. Aí você acha que o fruto, ele força para sair, não. Você não vê nenhuma árvore por aí fazendo força. O fruto, ele é orgânico, ele é natural. Não tem fertilizante. Deus não utiliza fertilizante. O orgânico de Deus funciona. Isso aqui foi orgânico. Não usamos fertilizante, nem tráfego pago, nada disso. Foi orgânico. Deus fez. E talvez você esteja me perguntando hoje, pastor, então o que são os frutos? Vamos comigo em Gálatas 5:22. Aleluia. Vocês estão aí? Glória a Deus. Vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então não é fruto aqui ir domingo ao culto. Pregar o evangelho, não é fruto. Postar versículo no Instagram, não é fruto. E a paciência é um dos frutos mais difíceis para nós, sabia? Eu não sei você, mas eu falo, Deus, eu quero ser cheia de paciência. Eu imagino uma árvore cheia de fruta, assim, paciência. Eu estou orando para isso, eu falo, Senhor, me ajuda. E o Espírito Santo, ele é nosso amigo. Você leu esses frutos? Pode deixar aqui na tela um pouquinho? Esses dias eu ministrei aqui na igreja, e eu falei que a primeira vez que eu encontrei essa passagem, eu escrevi ela num post-it e eu colei no meu escritório. Todos os dias eu acordava, eu lia aquele post-it e eu falava assim, Deus, eu quero ter paciência, eu quero ser boa, eu quero ser amável, eu quero amar. Senhor, eu quero ser fiel com as minhas amigas, eu quero isso. Eu olhava e eu falava, eu quero ser essa mulher frutífera. Deus te chamou para ser frutífera. E sabe qual é a verdade? Frutificar não é opcional, é mandatório. Você não frutifica se eu quiser, não, é mandatório. Todas nós precisamos dar frutos. E frutos não é podre, não é azedo, é frutos saudáveis. Saudáveis. Colossenses capítulo 2, versos 6, 7. Paulo diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Mais uma vez Paulo fala, vocês precisam estar enraizados, porque senão de nada vale. Falando sobre perdão, muitas de nós, mas muitas mesmo, passamos por traumas na infância. Traumas, negligência, situações, quem sabe tem alguém aqui que até mesmo foi abusada. E tudo isso contribui para quem você é hoje. Todo problema tem uma raiz, todo. Você pode pensar assim, não, pastor, imagina, eu estou bem resolvida, é mesmo. Pede para o Espírito Santo passar um raio-x, um pente fino, o prumo de Deus, que vai passando, vendo o que está alinhado, o que está fora do lugar. Quando você pedir para Ele passar, Ele vai te mostrar. Porque talvez você hoje não consegue ser uma mulher que frutifica. Não é porque você resiste à poda, não é porque você está num solo infértil, mas é porque você tem uma raiz ferida. E uma raiz ferida, ela condena a árvore. A árvore não frutifica. E nós precisamos encontrar o lugar certo e trazer a Deus as nossas dores. Lá no livro de Jó diz que Ele abre a ferida a fim de fazer o quê? Sará-la. Deus, Ele é especialista em tirar os band-aids que nós colocamos na nossa vida. Band-aids mal colocados. Sabe quando você dá aquela apertadinha no pé, um calinho? Aí você bota um band-aid, você aguenta um culto. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que tirar, que está doendo demais. É assim. E o perdão, ele é algo que ele também é mandatório.
Para o cristão não é opcional perdoar. Ah, mas fulano não merece. Você também não merecia e Cristo te perdoou. E é difícil perdoar. Sozinhas nós não vamos conseguir. Mas com o Espírito Santo nós conseguimos. Eu queria ler com você a parábola em Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía. E que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu servo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está nos céus, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meu Deus, olha como o perdão é algo sério. Você entende? Você é como aquele servo. Você recebeu o perdão. Só que daí você encontra um conservo. Você encontra alguém que te ofendeu, o ofensor. E daí você acha no direito de falar: não vou te perdoar. E o perdão é um problema, porque o perdão a gente sempre acha que o outro nos deve algo. A gente acha que a gente tem um crédito com o outro. Só que quando você encontra Jesus, você entende que essa dívida foi paga. Era uma dívida impagável. Era uma quantia absurda. Nem que aquele homem trabalhasse a vida toda, ele conseguiria pagar. E por que Jesus coloca um valor tão exorbitante nessa parábola? Para mostrar que nem que a gente trabalhasse nossa vida inteira, nós não conseguiríamos pagar o preço da salvação. Ele nos perdoou. E por que hoje nós temos dificuldade de perdoar alguém que é o nosso conservo? Como que você não consegue perdoar? Você não tem esse direito. Você foi perdoada, você foi colocada na mesa. Pastora, mas você não sabe o que eu passei. Eu fui humilhada, eu fui ofendida, fulano me expôs. Mas, pastora, você não tem ideia. Eu tive que perdoar. E eu passei muitas coisas na minha infância. Eu tive uma paternidade ferida com o meu pai. Eu tive um problema muito sério na minha família. E quando adolescente, eu me negava a olhar na cara do meu pai. Eu dizia: eu nunca mais quero olhar na tua cara. Falei isso pro meu pai. E um dia, quando eu me converti, que nem Pedro, porque eu era só frequentadora. Depois que eu me converti, o Espírito Santo falou: tá bem, agora você se converteu, agora você vai resolver o teu passado. Às vezes a gente canta, é lindo cantar, né? Me deu um lugar na mesa. É verdade. Mas depois que você começa a caminhar com Cristo, Ele vai te levar a uma vida de santidade, de pureza. O Senhor quer que você seja um canal limpo, mulher. Não dá para fluir o rio de Deus aonde tem sujeira. Tem coisa debaixo do tapete. Precisa colocar para fora. Se você talvez precisa pedir perdão, talvez você precisa perdoar alguém, talvez você precisa confessar pecados. E não dá para continuar vivendo desse jeito e achar que você vai frutificar. É por isso que você não tem paciência muitas vezes com seus filhos. Você não consegue amar, você não tem paz na tua casa, você não tem alegria, você não tem os frutos do Espírito, porque você está ferida.
como aquela figueira, como eu estava, só com folhas. Só que Jesus não te chamou para ter apenas folhas. Jesus amaldiçoou aquela figueira porque ela aparentava. Deus não quer que você viva uma vida de aparência. O Senhor está chamando mulheres para viver na verdade, na totalidade daquilo que Ele é. O Senhor condena essa vida de aparência, que é instagramável que nós vivemos hoje em dia. Uma vez eu vi um casal lindo, maravilhoso na rede social. Passou um dia, fiquei sabendo que separou, fui saber dos bastidores, uma confusão, uma agressão física. Falei, meu Deus, mas na rede social era a família Doriana. Para de querer postar na rede social aquilo que você não vive. O Senhor está chamando você hoje para olhar para dentro. Você que é filha, que tem uma mágoa com teu pai. Posso te falar algo? Você precisa perdoar o teu pai. Quando eu perdoei o meu pai, eu lembro que eu tinha tanto medo de dirigir. Meu Deus. Bati carro. Eu perdoei o meu pai. Olha como o perdão é espiritual. Áreas da sua vida começam a ser desbloqueadas. Quando eu perdoei o meu pai, eu comecei a dirigir. Eu perdi o medo, a vergonha de falar em público. Eu era uma pessoa retraída, eu era uma pessoa infeliz, eu era uma pessoa amargurada, eu era uma pessoa triste. Eu sei que não parece, mas eu era. E o Senhor me transformou. O que vocês estão vendo hoje é transformação do oleiro. Porque eu precisei descer a casa do oleiro. Eu precisei dizer, Senhor, quebra, eu quero ser de verdade. E o Senhor está chamando mulheres aqui para andar com raízes saradas. O Senhor quer tocar na sua estrutura. Ele está visitando agora o teu passado. Você começou a pensar em coisas aqui agora, lá de trás. E mexer no passado dói. Ou coisa ruim, né? Dói. Às vezes você fala, você quer esquecer. Você fala, deixa isso para lá. Mas todo mau comportamento é sustentado por uma raiz doente. Tem gente que mente absurdamente, não sabe por que mente. Porque tem uma raiz, tem um trauma. Tem gente que não consegue ser feliz. Troca de relacionamento igual troca de sapato. E não entende, porque não é satisfeito com nada. Tem mulher aqui que tem um marido abençoado, filho abençoado, e não é feliz dentro de casa. E você não sabe porque você não é feliz. Você olha a vida da outra na rede social e você fica, parece que a fulana é mais feliz que eu. E você não entende porque você não tem contentamento. Porque existe uma raiz ferida. E a raiz de rejeição, ela também é uma outra raiz que nos pega muito. Não precisa levantar sua mão, mas eu sei que tem mulheres aqui que foram muito rejeitadas. E eu fui uma delas. Eu fui muito rejeitada. E a minha maior dificuldade de perdoar o meu pai era por causa dessa raiz de rejeição. Eu não conseguia olhar para ele e dizer, você é meu pai. Mas um dia eu disse, Deus, me ajuda a perdoar o meu pai. Sozinho eu não vou conseguir. Me ajuda, Espírito Santo. E você pensa que foi fácil no primeiro momento? Não foi. No primeiro dia eu tive que dizer, pai, orando, eu te perdoo. Eu não sentia nada. Eu continuei fazendo essa oração. Senhor, eu quero perdoar o meu pai. Senhor, eu quero perdoar o meu pai. E você vai fazer isso com todos os seus ofensores. Eu quero perdoar fulano. Eu quero perdoar ciclano. Eu quero perdoar. Senhor, me ajuda a perdoar. Vai chegar um dia, um belo dia, que você, sem menos perceber, você não sente mais aquela dor, aquele incômodo, aquela tristeza, aquela frieza. Vai chegar um belo dia que você vai conseguir orar e dizer, Deus, não abençoa só não, pai, abre uma porta. Envia para o exterior. Pai, derrama a chuva de bênçãos. A sua oração vai ser mais intensa. Porque você entendeu que não é sobre você. É sobre Ele. Você não está sozinha nesse processo. João 14,16, a palavra diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhe dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo,
porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. O Senhor diz: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Ei, você que de repente foi criada, o teu pai de repente te abandonou, a tua mãe te abandonou, a Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Pode um pai ter te abandonado, ter te deixado. O Espírito Santo está bradando aqui no meu coração e está dizendo: fala para algumas filhas aqui, eu sou o teu pai. Se o teu pai terreno falhou com você, o teu pai celestial, ele é perfeito. O teu pai celestial, ele supre todas as suas necessidades. Eu já quero finalizar, e talvez você se sinta hoje como essa figueira em meio às vinhas, sem vida, deslocada, com um passado problemático. Senhor, deu tudo errado. Você fez planos e talvez o seu plano não foi divorciar. O seu plano não foi casar e divorciar. O seu plano não foi perder um filho. O seu plano não foi passar por tantas coisas que você está passando agora. Mas Deus, ele diz: em todas as coisas, em todas as coisas, eu tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não estava dizendo que ele podia ter tudo. Ele estava dizendo: eu posso suportar todas as coisas. Eu suporto todas as coisas, porque Ele me fortalece. Não é sobre ter, mas é sobre suportar todas as coisas, porque eu estou nele, eu estou enraizada nele. Pode vir o vento, pode vir o diagnóstico, pode vir a dor, a porta pode se fechar, pode acontecer o que for, mas eu estou enraizada nele. Eu não vou cair. É por isso que é urgente estar enxertada nele. E o Senhor, ele quer adubar a terra do seu coração hoje. Ele quer regar a terra do teu coração hoje. O Senhor hoje, ele quer dizer: filha, eu pego na tua mão e eu te ajudo a perdoar. Você não está sozinha. Hoje eu toco nas suas raízes. Fecha os seus olhos. Aquele trauma, aquela dor, aquela situação que você passou lá atrás, aquela rejeição, aquela falta que te acompanhou durante toda uma vida. O Senhor hoje toca nessa raiz agora. E Ele diz: enquanto eu toco nas suas raízes, eu sou o jardineiro que não desiste de você. Eu não desisto de você. Ainda que eu olhe para você e veja você sem fruto, eu não desisto de você, diz o Senhor. Eu vou adubar você, eu vou regar você, eu vou cuidar de você, até que você dê fruto, e fruto que permaneça. Porque Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer nada. Eu chamei vocês para dar fruto, e fruto que permaneça. Não é um fruto podre, não é um fruto azedo, não é. O Senhor não te chamou para ser uma mulher amarga com seus filhos. O Senhor não te chamou para sua casa ser um solo hostil de grito. O Senhor não te chamou para ser desequilibrada. O Senhor não te chamou para viver na dependência de remédios, com depressão, com ansiedade. O Senhor te chamou para ser uma mulher curada, enraizada nele. Ele é a videira, Ele é a videira verdadeira. E hoje o Senhor, Ele toca em você de uma forma muito especial. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você pegasse essa cartinha que a gente fez. Jeremias 17:8 vai dizer assim, essa é uma promessa que está sobre a sua vida e sobre a minha. Diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor,
mas a sua folha fica verde. E no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar fruto. O Senhor quer plantar você junto aos ribeiros de águas. Eu vejo o Senhor aqui translando mulheres assim, ó, tirando mulheres de um solo hostil, de um solo infértil, e plantando você junto aos ribeiros de águas. Algumas de vocês aqui já pensaram em desistir muitas vezes só esse ano. E você não entende de onde vem essa vontade de desistir o tempo todo. E mesmo que você tenha motivos para fazer isso, você está diante de um jardineiro que diz: eu não desisto de você. O porquê você está desistindo? Tem mulheres aqui também que estão com muito problema no casamento. E o seu casamento, talvez você olhe e você já perdeu a perspectiva. Você olha e fala: não dá mais fruto, não tem mais, pode cortar, Deus, não tem mais o que fazer. Esfriou-se, perdeu o amor, perdeu a alegria. O Senhor também hoje está restaurando casamentos aqui. Posso te contar uma coisa que Paulo diz? Paulo diz que a mulher santifica o marido. Talvez o seu marido ainda não é convertido. Talvez você está vivendo uma guerra dentro da tua casa. E você não entende. Você ora, você busca. Deus, por quê? E o Senhor diz: você pode suportar todas as coisas quando você está em mim. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar, Senhor, se eu estiver em Ti. A maior evidência de uma raiz curada são os frutos. O Senhor não te chamou para a esterilidade. O Senhor não te chamou para viver adoecida, chorando, amargurada, triste, infeliz, insatisfeita, descontente, chorosa, reclamona, murmurenta. Não é essas mulheres que o Senhor te colocou nessa mesa hoje para tratar a sua vida. O Senhor está dizendo: você vai sair daqui diferente hoje. Hoje eu exponho o que está ferido e hoje eu toco. Eu toco agora na sua estrutura. Eu toco agora na sua voz. Eu toco agora. Sinta eu te tocar agora, diz o Senhor. Sinta eu te tocar agora. É as minhas mãos, diz o Senhor. As minhas mãos não vão te matar. As minhas mãos vão te curar. As minhas mãos vão te sarar. Eu hoje coloco um adubo. Eu hoje rego o solo do teu coração. Eu hoje curo a sua estrutura. O Senhor está curando mulheres aqui agora. Ele me mostra isso. Ele me mostra mulheres aqui que entrou com o coração muito pequenininho. Você entrou aqui pensando em desistir de tudo. Eu não sou boa mãe, eu não sou boa filha, eu não sou boa empresária, eu não sou boa em nada. Pai, hoje nós repreendemos essa voz do inimigo, essa voz que soa na tua mente dizendo que você é incapaz, que você não é boa, que você não vai frutificar, que o Senhor não está com você, que o teu casamento não foi planejado por Deus. Hoje nós repreendemos essa voz. Agora o Senhor visita o teu casamento. Maridos estão sendo visitados agora. O Senhor me mostra um anjo tocando em cada homem que não é cristão. O Senhor está tocando agora. Oh, aleluia. Se você é essa mulher que seu marido não está aqui, comece a levantar um brado agora, porque ele está sendo tocado. Ele está sendo tocado agora, em nome de Jesus. Eu declaro, você vai chegar na tua casa e você vai se surpreender com o que Deus vai fazer lá. Oh, aleluia. Aquilo que o Senhor quer fazer.